E a cultura pode ser uma fonte de renda muito potente, né? A gente pode ser uma alternativa para as comunidades. Então, o que acontece, né? Eu gosto muito de falar que se existe um privilégio assim que é o direito de escolher. Tem Sim. certas. A gente, Essa né? liberdade de Depois escolher, que a né? gente acaba alcançando uma solidez financeira, lá, a gente pode escolher. Eu quero aqui hoje assistir isso, eu quero assistir aquilo. É, Eu quero, sei lá, tô cansado de Cuiabá, vou pegar um avião e vou tomar um banho de cultura em São Paulo. Quem nunca ouviu isso aqui em Cuiabá, né? sim. Tô cansado, vou para São Paulo assistir um show, para assistir não sei o quê. Só que a comunidade que não consegue fazer isso? Ela tá à Está mercê. fadada a ter Sim. acesso a só apenas aquilo que a TV entrega, o que a rádio entrega ou agora a internet. Né? Ainda bem que tem internet, que aí ela consegue ter uma liberdade ainda maior. Sim. Mas o poder da escolha é um poder de privilégio. De privilegiados, né? Privilegiados. Poder viajar para assistir um Circo du Soleil, Sim. poder viajar para assistir, ir no Rock in Rio, isso é para Numa poucos. feira gastronômica, alguma coisa Então, que também é cultura, então, né? qual que é o papel da Secretaria de Cultura? Oportunizar para aqueles que não têm o privilégio da escolha uma oportunidade de ter uma oferta cultural que ele não teria até então. Então, eu acho que o papel da Secretaria de Cultura é a ampliação de horizontes. Então, o que é esse horizonte? Se eu tenho só determinada possibilidade A ou B, o que a Secretaria de Cultura tem que fazer? Oferecer o C, o D, o E, o F. Para que Sim. se ela quiser continuar no A e o B, massa, não tem nenhum problema. Vai ser só por opção dela. Por opção, não vai ser mais pela falta de opção. de opções. Então, eu gosto só de determinado movimento, eu gosto de determinada manifestação, mas você teve acesso a outro? É. Não. Então, como é que você não sabe que você não gosta do outro? Pois é. Então, nosso papel da Secretaria de Cultura é o desenvolvimento social. Sim. A educação desenvolve, né, traz conhecimento, mas é a cultura que fecha esse laço. É a cultura, eu sempre gosto de dizer que a cultura é a grande política pública, porque é ela que completa tudo. É ela que dá a liga entre a saúde, a educação, o esporte, a segurança. É a cultura que transforma. Se a gente tem uma prática racista, que também é uma prática cultural, a gente pode responder com violência, né, com segurança pública prendendo as pessoas, Sim. ou a gente pode responder com cultura. Sim. Atacar a cultura que a gente não gosta, que é o racismo, com uma cultura que a gente sabe que vai fazer bem. Então a cultura tem esse papel. Difícil de entender, difícil de compreender qual que é o papel, principalmente nas comunidades, mas todo mundo ou lê um livro, assiste uma novela, né, escuta uma música. Consomem cultura Então o a tempo gente todo e produz nem percebem, também, né? consome e produz. Exatamente. Então lembrar que a cultura também é um direito. E uma coisa que eu gosto de falar muito, né? Qual que é a nossa gestão, né? A gente tem uma gestão que tem 2 pilares fundamentais. O primeiro é reforçar e lembrar todo mundo que cultura é direito. Está lá na Constituição. Está lá presente. Então, o Estado, o governo, o poder público precisa garantir acesso das pessoas. Precisa ampliar esse horizonte. Precisa oferecer o B, C, o D e o F o quanto oportunidades for possível. E também a gente precisa garantir que elas possam produzir sua própria cultura. Sim. Então não é só a cultura dos vencedores. Não é só a cultura do artista que venceu na vida e que merece mais destaque do que ele já teve. Não. O papel da Secretaria de Cultura é fortalecer os vencedores, claro, a gente precisa também, porque eles também têm direito, mas principalmente fazer com que aqueles que não tiveram acesso tenham acesso. Oportunidade de emergir, né? Exato. Então, por que a gente gosta de bater no peito que a gente é uma gestão diferente? Porque a gente entendeu logo cedo que um edital, né, uma lei Aldir Blanc, uma lei Paulo Gustavo, ou o próprio recurso do Estado, ele tem, claro, que garantir o desenvolvimento daquele que chegou lá. Por isso que eu falo que a gente tem que ter 2 braços. O braço de desenvolvimento. O cara que chegou lá, talvez ele não precise de um recurso, às vezes ele precisa de um empréstimo. Sim. Porque com empréstimo eu vou fazer o meu festival, vou fazer o meu evento, vou gerar renda e devolvo esse recurso que eu emprestei do governo para os cofres públicos. Então, às vezes, ele precisa de uma outra política. Ao mesmo tempo, a gente tem uma população que não precisa necessariamente disso, porque ela ainda não está capacitada, ela não sabe escrever um projeto, ela às vezes não sabe nem abrir uma conta bancária. Então, esse tipo de sociedade, a gente precisa de uma outra política, que é o que a gente chama de política de fomento. Sim. Então, uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, uma comunidade ribeirinha precisa de um outro braço do Estado, que é o braço do estender a mão. Esse já é um amparo maior, exato, né? É um cuidado. Ali, né? É um cuidado que a gente precisa ter. Então, às vezes é um pouco difícil de lidar exatamente pela essa população que já teve muito acesso aos recursos públicos, explicar para eles que
Nesse momento, a gente vai deixar um pouquinho vocês de lado e atender o outro. Então, o que a gente fez? Criou critérios nos nossos editais. Então, não são só critérios técnicos, não são só critérios de qualidade. Porque nesse caso do fomento, qualidade técnica é o que menos importa. Porque na prática... Porque a arte também é muito subjetiva. É subjetivo demais, ela lá. Então, a gente não está aqui para premiar os vencedores. Sim. Existe a política de prêmio dos vencedores. Só que aqui a gente está aqui para jogar luz. Jogar a luz àqueles que estão fora. Sim. Então, e é muito difícil entender, né? Muitos amigos, assim, que são da arte, que são músicos já consagrados, reclamam, né, que o Estado não está mais atendendo eles e tal. E que a gente não está atendendo eles? É porque ainda o nosso recurso é muito pouco. Sim. De certa maneira, eles ainda estão se beneficiando, mas estão não beneficiando, na maneira... exatamente. Então, a gente está... O que a gente está fazendo? Eu gosto muito de usar um termo que eu uso, que é uma frase, que é: a gente precisa botar o nosso povo para dentro. O que é isso, botar o nosso povo para dentro? É entender que política pública, ela não é para alguns. Sim. Ela é para todos. Então, não tem... E a gente precisa pensar, então, quem está lá fora? Quem ainda não entrou? Quem ainda não teve acesso aos recursos do Estado? Sim. Para essas pessoas que o Estado precisa fazer. E aí tem muita gente criticando porque a gente tem feito uma ampliação de território. Ou seja, antes o recurso do Estado ele ficava concentrado em Cuiabá, Várzea Grande e um outro município aqui da Grande Baixada. Certo. O que a gente fez? Não, o recurso é do Estado. Nós somos uma secretaria de Estado, nós não somos secretaria de Estado de Cuiabá. Né? Apesar de amar Cuiabá, ser de Cuiabá, a gente precisa pensar o interior. Então a gente pegou o recurso e começou a direcionar para o interior. Descentralizar um pouco. E aí veio os críticos, né? Mas e aí, e essa qualidade dessa produção do interior? E essa qualidade desse livro publicado no interior? Será que é isso? E eu sempre falo, então não é sobre qualidade. E quem disse que eles não têm? E quem disse que eles não têm? E quem disse que Cuiabá sempre teve? Pois é. Por que se a gente pode bater no peito e dizer que há uma produção mais qualificada em Cuiabá, como que ela surge? Ela surge porque o Estado estava investindo. Sim. E a cultura, ela mexe com a diversidade. Exato. Então, se você está só aqui, você está só fomentando o que já é muito próximo para a gente. E o Estado, ele é muito rico, né? Então, você está se virando as costas para o resto das outras expressões artísticas, culturais, né? E privilegiando só quem está aqui, né?